tarde a todas e a todos, né? Quero agradecer a todos que se fazem presentes nas salas virtuais e dizer que é um prazer estar aqui e poder falar com vocês. Me chamo Patrícia Maria Zimmermann Dávila, sou delegada de polícia em trânsito especial no estado de Santa Catarina, mestre em ciência jurídica, sou coordenadora das delegacias de proteção à criança, ao adolescente, à mulher e ao idoso do estado de Santa Catarina e também sou professora dos cursos de graduação de formação da Academia da Polícia Civil e de pós-graduação da Academia da Polícia Civil. O tema que nós vamos tratar no dia de hoje é relativo à atuação dos profissionais de saúde relativo à violência doméstica e familiar. Por que é importante a gente trabalhar esse tema? Nós temos visto muitos casos de violência doméstica e familiar cujo a vítima termina, muitas das vezes, passando pela polícia civil, passando pela delegacia de polícia, numa situação muito crônica de violência. Eu falo principalmente com relação aos casos de feminicídio, que agora em 2019 nós temos, não só aqui, mas no país inteiro, um aumento do número de casos de feminicídio. Muitas mulheres sendo mortas por seus companheiros ou por serem mulheres. E todas as investigações têm nos demonstrado que há pelo menos um relato anterior da questão da violência. Então, a violência contra a mulher, ela não começa com a morte da mulher, ela não começa com o feminicídio. Ela tem um fato anterior, ela tem uma ameaça anterior, ela tem uma violência anterior. Essa violência, ela muitas vezes ela é comentada com uma amiga, com alguém próxima, com um parente, um familiar, e muitas das vezes ela é identificada pelos profissionais de saúde. Então, né, de onde surge a questão da proteção à mulher? Vamos fazer uma contextualização a respeito da legislação. A própria Constituição Federal, no seu artigo 226, ela fala que a família, a base da sociedade, ela tem proteção especial do Estado, ou seja, é função do Estado proteger toda a família. Já no parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição, nós temos a descrição de que o Estado assegurará a família na pessoa de cada um dos que a integram, criando o Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito das suas relações. A violência no âmbito da relação familiar, ela pode acontecer com a mulher, com o homem, com a criança e o adolescente, com a pessoa idosa. Hoje, nós vamos trabalhar estritamente na questão da violência contra a mulher. Existem situações em que o homem sofre violência doméstica familiar? Existem, mas essas situações não são contempladas pela Lei Maria da Penha, elas entram, né, na descrição dos crimes do Código Penal, elas seguem a regra geral e são em número infinitamente inferiores à questão da violência doméstica familiar. Então, proporcionalmente, o número de pessoas na família que mais sofrem violência é a mulher em números absolutos. Nós temos, em segundo lugar, as crianças e adolescentes, que também sofrem esse tipo de violência. Então, é função de todas as pessoas que trabalham no Estado assegurar essa proteção aos familiares. Muito se pensa de que a questão da violência doméstica familiar é um trabalho exclusivo da Polícia Civil, ou das polícias, ou do Ministério Público, ou do Poder Judiciário. Não. O problema da violência doméstica familiar contra a mulher é um problema de todos nós, servidores públicos, de todos nós que integramos o Estado. Ela é considerada uma das formas de violação dos direitos humanos, sim, porque a mulher ela sofre violência, ela é agredida em função de seu relacionamento íntimo de afeto ou pela convivência intrafamiliar. A Lei Maria da Penha, ela surgiu no ano de 2006, que é a Lei 11.340. Por que ela recebe essa denominação? Porque a biofarmacêutica Maria da Penha Hernandes, né, ela sofreu violência na sua relação de matrimônio, no seu casamento. Foram 2 agressões muito sérias, 2 tentativas de feminicídio e acabou paraplégica em uma cadeira de roda. Até hoje ela carrega os sinais, né, as consequências da violência que ela sofreu. E a Maria da Penha, ela, para resguardar
seu direito, ela teve que procurar a Corte Internacional de Direitos Humanos. Por isso que a Lei Maria da Penha ela recebe esse nome e ela surgiu em decorrência dessa demanda. Então, como é que funciona a questão da proteção para a mulher? E aqui, né, eu quero me dirigir aos profissionais da área de saúde. Esse relato, muitas das vezes, ele pode ser feito no atendimento pelo profissional da área de saúde. A mulher ela adquire um vínculo de confiança, ela se sente segura e ela acaba relatando essa questão da violência. Então, a primeira situação que eu quero alertá-los, isso é por força da Lei Maria da Penha, de que toda mulher, independente da sua classe, da sua raça, da sua etnia, da sua orientação sexual, da sua renda, da sua cultura, do nível educacional, da sua idade e religião, que procurar atendimento, ela deve receber o tratamento que seja digno, humanizado e respeitoso. Essa mulher ela não pode ser exposta de nenhuma forma, ela não pode sofrer a chamada violência institucional. Então, a primeira situação que a gente aborda é a questão do tratamento digno dessa mulher, o acolhimento, a escuta. É frequente os casos de mulheres que procuram por mais de uma vez até que tenham coragem de romper o ciclo da violência. Por que eu falo que a mulher é quem rompe o ciclo da violência? É porque ela dá um basta naquela situação, ao procurar ajuda, ao relatar a questão da violência, ao não tolerar que se pratique nenhuma forma de violência contra ela. Nós, da polícia, o Estado, ele tem mecanismos de proteção dessa mulher, mas ela precisa se manter firme nessa questão da intolerância à violência que ela sofre até aquele momento. Então, a mulher, quando ela vem para atendimento e que ela vai relatar uma situação de violência doméstica familiar, ela jamais pode estar no mesmo ambiente em que estará o seu agressor. Então, por isso que no slide eu coloquei, a mulher que se encontra em atendimento ou aguardando para ser atendida, deverá estar em ambiente reservado e separado do seu agressor. Imaginem numa unidade de saúde, onde vítima e agressores chegam para atendimento médico. Os dois não podem estar no mesmo ambiente. A primeira situação que se tem é a separação para que não se tenha contato visual entre vítima e entre agressor. É direito dela assegurado na Lei Maria da Penha. Por que a gente resguarda tanto esse direito? Para que ela não sofra nenhuma forma de constrangimento e humilhação. O autor ele pode, por palavras, por gestos, tentar humilhar, tentar ameaçar essa mulher. Então, essa separação de ambientes, para que eles não tenham contato visual e nem contato por nenhum meio de comunicação, é importante para que as pessoas, que a vítima não sofra mais uma violência. O acolhimento e oitiva do relato de violência sofrida para a mulher deve ser feito em local que garanta a sua privacidade e também o sigilo do seu depoimento. Nós jamais vamos ouvir uma vítima de violência doméstica e familiar num local, num ambiente onde estejam outras pessoas. Então, por exemplo, nós sempre orientamos as delegacias de, na chegada da vítima ao balcão da delegacia, se ela for fazer um boletim de ocorrência, se ela for fazer um relato de violência, que ela seja levada a uma sala, onde ela fique sozinha com a pessoa que vai atendê-la e ela tem essa privacidade para relatar. Se ela estiver acompanhada de um familiar ou alguém que estiver amparando, essa pessoa pode acompanhá-la, tá? Mas o ideal é que seja resguardado a ela o direito à privacidade. Quanto tempo demoram esses depoimentos? Depende muito do grau de violência. Tem mulheres que demoram muito tempo, tem mulheres que durante o seu depoimento choram, tem mulheres que silenciam, tem mulheres que passam a fazer reflexões por um tempo mais demorado, por isso que nós não podemos ter pressa nesse atendimento. Eu sei que muitas das vezes os profissionais da saúde, como nós da área da segurança, nós temos muitos atendimentos para fazermos ao mesmo tempo. Só que imaginem uma pessoa que está sofrendo uma violação de direitos humanos no local onde ela deveria estar mais protegida que é dentro de casa. No local onde ela deveria conviver com pessoas que a respeitem e que respeitem a sua integridade física e psicológica. Então, para essa mulher, relatar e descrever a violência sofrida, ela é um processo muito doloroso,
É um processo de profunda vergonha e demora tempo. Por isso que nós não podemos ter pressa. O silêncio nesses relatos, eles podem trazer um significado muito forte. Por isso que o olhar atento, da forma como a mulher justifica aquela situação, às vezes ela chega machucada num posto de saúde, chega machucada no hospital. A descrição do fato não é compatível com aquilo que a gente vê no corpo da mulher. Pode prestar atenção, porque ali há uma outra situação que precisa ser investigada. Então, continuando na questão do atendimento às vítimas, a gente fala muito na escuta atenta, profissional, qualificada, sigilosa, não julgadora e observadora. Então, a questão da escuta atenta. O profissional que for ouvir essa mulher deve prestar muita atenção no que ela estiver falando, no que ela estiver descrevendo. Essa atenção deve ser do início ao fim do relato dessa mulher. Ser feita por um profissional, não é qualquer pessoa que vai ouvir essa mulher e em qualquer local. Então, voltamos à questão da sala de acolhimento, da sala para o relato da violência, agora com um profissional que seja qualificado, que seja um profissional da área onde ela procurou, na área de saúde, um profissional da área de saúde, na delegacia de polícia, um policial civil, por exemplo, e que este profissional ele seja qualificado. Então, nós temos hoje em Santa Catarina, a Polícia Civil do Estado de Santa Catarina tem 31 delegacias da mulher. Esses profissionais, eles recebem qualificação, eles são treinados para atender essas vítimas de violência. Não que ela não possa procurar outras unidades, elas podem. E a gente procura também qualificar esse profissional, mas como a incidência maior é nessas unidades, os profissionais recebem a qualificação e a gente trabalha com eles continuamente no intuito de orientá-los na forma como proceder. Porque às vezes ela relata uma situação de violência que pode não caracterizar um crime, mas é uma situação que ela precisa de uma orientação específica, tá? A questão do sigilo. De forma alguma, esse relato da violência, ele pode ultrapassar a questão do atendimento. Claro, nós vamos abordar no final da nossa fala a questão da notificação compulsória. Isso é diferente do dever de manter sigilo. Então, imaginem essa mulher chegando, procurando ajuda, sendo atendida por um profissional no mesmo local a uma outra pessoa que a conheça. Ela chega para esse profissional e pergunta o que aquela pessoa veio te relatar. Nós não podemos descrever esses fatos, porque o sigilo profissional, ele se impõe e de forma alguma nós podemos citar o que foi o relato, o que foi aquela situação de violência que ela descreveu para terceiros, tá? A não julgadora. De maneira nenhuma eu posso chegar para essa mulher e julgá-la. Eu não vivo naquela casa, eu não tenho histórico de vida dela, eu não tenho formação que ela tem, a bagagem emocional que ela tem. Então, eu não tenho os mesmos sentimentos que aquela mulher. Eu tenho certeza que eu teria uma reação, se tivesse um caso de violência doméstica familiar contra a minha pessoa, diferente de muitas vítimas que eu já atendi. Mas quando a gente vai atender uma vítima dessa, a gente tem que tentar se colocar no lugar dela e, acima de tudo, compreender e acolher essa mulher. Então, uma das coisas que a gente orienta os nossos profissionais, em hipótese alguma, quando se atende a mulher por mais de uma vez com o mesmo relato, a gente pode usar de frases como: você de novo aqui? Eu já estou cansado de te atender porque você quer se sujeitar a esse tipo de violência. Ah, você gosta de apanhar, você gosta de sofrer. Não. O nosso trabalho, a nossa atuação nessa área, não posso fazer julgamentos em relação a essa mulher. E a questão da escuta observadora. Eu tenho que observar os sinais dessa mulher. Então, nós temos visto no estudo de cada um dos casos de feminicídio ocorridos aqui em Santa Catarina, que há pelo menos uma descrição anterior, um relato anterior, a indicativos de que aquela situação de violência ela está se agravando, de que o nível de tensão está se agravando naquela relação. Por isso que a observação de um terceiro que não diretamente relacionado à questão da violência, ela faz toda a diferença. Então, voltando ao tópico, a escuta ela tem que ser atenta, profissional, qualificada, sigilosa, não julgadora e observadora. Por quê?
porque somente assim a gente vai poder permitir que essa mulher ela rompa o silêncio. Existe o silêncio na questão da violência doméstica familiar? Sim, existe o silêncio. E é algo muito comum que a gente identifica isso no trabalho policial civil. A vítima ela começa a se isolar do convívio familiar, ela começa a se isolar do convívio com os amigos, ela passa a conviver única e exclusivamente com seu algoz, com seu agressor, e aí o grau de violência ele tende a se agravar. E por que a vítima demora tanto tempo para romper o silêncio? Porque elas sentem vergonha. Elas sentem vergonha, elas se sentem responsáveis pela violência que elas sofreram, elas esquecem que elas são as vítimas e elas passam a assumir um grau de responsabilidade daquilo que não é delas. Frequentemente a gente escuta relatos de mulheres nas delegacias que nos dizem, né, a seguinte expressão: o que eu fiz para merecer isso? Por que eu estou merecendo isso? Ela não merece essa violência. Ela merece ser tratada com respeito e com cuidado. Então, por isso que toda essa escuta profissional, né, qualificada, propicia que essa mulher ela rompa esse silêncio e ela possa descrever a violência. A partir do momento que ela descreve essa violência, nós temos por obrigação buscar a salvaguarda da integridade física, psíquica e emocional. Então, vamos falar da questão da integridade física. É comum, né, para a Polícia Civil, nos casos em que verifica de que o homem, o agressor, que não cumpre medida protetiva de urgência, ou que começa a ameaçar testemunhas, começa a ameaçar a vítima, começa a perseguir a vítima, né? Ele não respeita mais essa vítima, mesmo depois de um inquérito policial. É muito comum os delegados de polícia representarem pela prisão preventiva, os promotores de justiça, eles opinam favoravelmente e os juízes têm decretado. Então, nós temos um índice de prisão muito grande no estado de homens violentos que ou não cumprem a medida protetiva de urgência ou que passam a perseguir as mulheres, testemunhas familiares durante o inquérito ou processo penal. E por que há a representação para a prisão preventiva? Porque é primordial nós salvaguardarmos a integridade física, psíquica e emocional dessa mulher. Ele não pode ter contato físico com essa mulher, ele não pode manter contato por qualquer meio de comunicação. A questão da saúde psíquica e emocional, os profissionais da saúde acompanham isso e eu quero aqui externar o meu reconhecimento pelo trabalho de cada um de vocês, né? Como tem pessoas doentes, né? Como tem pessoas que têm doenças emocionais, como tem pessoas que têm doenças psíquicas, e a mulher que sofre a violência doméstica e familiar, ela acaba adoecendo. É muito comum nós identificarmos vítimas com depressão, com pânico, que são frutos da violência doméstica e familiar. E um tema que não se relaciona a ela, mas que tem toda a relação, é o suicídio de mulheres. Quantas mulheres, né, no Brasil e no mundo, que sofrem esse tipo de violência, que se veem num beco sem saída e que tiram a própria vida. Então, por isso, eu queria frisar aqui, né, a questão desse cuidado, desse atendimento, desse cuidado, desse acolhimento, desse cuidado de observação, para que a gente possa ajudar essa vítima, porque às vezes a violência ela é tão agravada que a vítima não consegue, por conta própria, se defender. Vamos falar um pouquinho da questão do ciclo da violência. Coloquei um desenho para que vocês pudessem ver, né? O ciclo da violência ele é algo crônico, então volta àquela minha fala anterior. Começa a violência com feminicídio? Não, a violência não começa com feminicídio. Como é que começa a violência? Quando o autor chega para a companheira dele e diz: não vá com essa roupa, mulher minha não usa essa roupa. Não vai em tal lugar, mulher minha não anda em tal lugar. Não converse com essas pessoas, mulher minha não conversa com essas pessoas, que são os atos de censura. Outra situação muito comum, a ridicularização. Ele olha para aquela mulher e diz: você está ridícula desse jeito, você está ridícula com essa roupa. Né? E o maior índice de notificação que nós nas delegacias temos, maior índice de boletim de ocorrência, é o chamado crime de ameaça, que é prometer um mal injusto ou grave contra
determinada pessoa. O que frequentemente eles dizem para aquela mulher: eu vou te matar, eu vou te bater, eu vou te trancar dentro de casa. Então, a primeira ameaça que vem notificado para nós na delegacia de polícia, ou seja, quando as vítimas nos procuram para fazer o registro de ocorrência, é o crime de ameaça. E a ameaça, ela começa, né, e ela tende-se a se intensificar. Por quê? Porque ela parte em seguida para as agressões verbais. Essas agressões verbais, muitas das vezes, são as chamadas injúrias, né? Onde o agressor ele passa a ofender a sua companheira falando palavrões, palavras de baixo calão, ou seja, ele passa a constranger aquela mulher chamando ela de tudo que é coisa. Quando ele aumenta esse grau de tensão, aumenta esse ciclo da violência, aí nós temos para a fase da explosão da violência. Essa explosão da violência, ela vai já na fase do descontrole, ou seja, as agressões físicas. Na agressão física, nós temos um ponto máximo de tensão, ou seja, ele já não respeita mais essa companheira. Depois desse ponto máximo de tensão, frequentemente, nós voltamos para a fase na lua de mel. Na fase da lua de mel, o agressor ele tem medo de perder a companheira, ele se mostra arrependido, ele traz presentes, ele manda flores, ele, né, promete que nunca mais vai ser dessa maneira, e aí volta novamente o aumento de tensão. No primeiro problema, no primeiro primeiro desentendimento, volta a se estabelecer o ciclo de tensão. Pode ser quebra de objetos, pode ser destruição de objetos. Então, umas coisas que não se observam, às vezes, o corte de cabelo forçado numa mulher. Os cabelos é um reflexo da feminilidade daquela mulher. Então, o agressor, ele quer deixar a sua companheira mais feia, no momento de agressão, ele vai lá e corta os cabelos dela. Isso é um sinal grave de que ele não respeita essa mulher, né? Destrói as roupas que ela tem, mata o animal de estimação dessa mulher. Então a gente vê que esse ciclo de violência, ele constantemente ele anda, né, como se fosse uma roda que estivesse girando. E o tempo todo nós vemos a questão da negação por parte da vítima e da negação por parte do autor. Então, voltando na questão do acolhimento, da escuta atenta e sigilosa, nós precisamos fazer essa intervenção para que, no momento dessa explosão, nós não tenhamos o quê? Um crime de feminicídio. Então, vamos falar um pouquinho agora do papel do Estado, tá? A Lei Maria da Penha, ela descreve as formas de violência. As formas de violência não são iguais ao tipo penal. O tipo penal é o crime em si, e as formas de violência é algo mais abrangente. Então, quando eu tenho como forma de violência a violência física, que é entendida como qualquer conduta que ofenda a integridade ou a saúde corporal, nós estamos falando do crime de lesão corporal, que daí é o tapa, é o arranhão, é o puxão de cabelo, é a lesão corporal, é a ofensa à integridade física daquela mulher, ou a própria saúde. Outra forma de violência é a violência psicológica. Então, o que é a violência psicológica? É qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima, ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação da sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Não existe no Código Penal e em toda a legislação um crime de violência psicológica. Nós temos sim o crime de ameaça, que esse constantemente é notificado, nós temos o crime de injúria, né? Nós temos o crime de difamação, e o que a gente vê quando a violência psicológica ela é muito crônica, ela afeta a saúde dessa mulher. Aí nós voltamos para o crime de lesão corporal. Então, sempre que há ofensa à integridade física ou à saúde dessa mulher, nós estamos diante de um crime de
lesão corporal. E por que é importante a gente diferenciar o simples relato da ameaça de um crime de lesão corporal? Porque a ação penal ela é diferente, a ação do Estado é diferente frente a esses casos. Eu já vou explicar adiante. Então, vamos falar na questão da violência sexual. Existe estupro na relação íntima de afeto? Existe. Todo constrangimento à prática de ato sexual ou de ato libidinoso que seja diverso da conjunção carnal, ele é crime de estupro. Então, não é porque a mulher está casada ou vive em união estável que ela é obrigada a manter relação sexual com seu companheiro. A relação tem que ser consentida por ambos. Então, o que é violência sexual para a Lei Maria da Penha? É qualquer conduta que constranja a mulher a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força, que a induza a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno, manipulação, ou que limite ou anule o exercício dos seus direitos sexuais e reprodutivos. O corpo daquela mulher é dela, e ela faz com o corpo dela o que ela quiser. Não é por ela estar casada que ela é obrigada a não usar métodos contraceptivos, que ela não é obrigada a engravidar, que ela não é obrigada a praticar relação sexual ou presenciar, né? E nós temos relatos também do crime de prostituição, né? Aí não é a prostituição só dela, é a atitude do marido que prostitui e comercializa o corpo da esposa. Isso caracteriza uma forma de violência doméstica e familiar? Sim. Em menores casos, nós temos esse relato, mas nós já vimos isso. Questão da violência patrimonial. Né? Muita dúvida surge com relação a essa forma de violência, no seguinte sentido: o casal compra um carro, o marido vai lá, vende, transfere, né, no período da separação. É patrimônio de ambos. Então, a violência patrimonial é qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores, direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer as suas necessidades. E aí tem uma dificuldade, às vezes, na questão da capitulação se seria furto, se não seria furto, se seria dano, não seria dano. Qual é a orientação que a gente dá? Que essa vítima procure uma delegacia de polícia, faça um registro de ocorrência, que com o relato dela, a análise detalhada daquela situação que ela descreve, nós podemos ver qual tipo penal que vai caracterizar essa violência patrimonial. Mas ela existe, tá? A questão da violência moral, que é entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. A calúnia é quando eu imputo a alguém um fato definido por crime, né? Então eu vou lá e digo: a dona Maria furtou a televisão do seu Pedro. Isso é um crime. E se a dona Maria não praticou essa conduta, eu estou cometendo um crime de calúnia. Já a difamação é quando eu faço falas ofensivas à boa fama daquela pessoa, ou seja, eu saio espalhando pela comunidade situações relativas à boa fama da dona Maria. Eu digo que ela é má pagadora, que ela é uma pessoa que não vale nada. Já a injúria é a palavra que vai ofender a dignidade ou decoro. O que é dignidade ou decoro? É aquele sentimento pessoal. Então, é muito comum os agressores chamarem as mulheres de vaca, de prostituta e outros nomes que eu aqui vou me dar o direito de não repetir. Isso é injúria, isso é crime. Né? Não é uma relação íntima de afeto que permite que o homem fale com a mulher dessa forma. Por que nós, da segurança, trabalhamos de mãos dadas com os profissionais da área de saúde e vice-versa? Porque a própria Lei Maria da Penha diz que a política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher far-se-á por um meio de conjunto articulado de ações da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios e de ações não governamentais que têm por diretrizes, primeira delas, a integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública com as áreas de segurança pública, assistência social,
saúde, educação, trabalho e habitação. A vítima da violência doméstica familiar, ela não fica só na Polícia Civil, no Ministério Público ou no Poder Judiciário. Em algum momento ela passa pela área de saúde, muito comum ela passar pela área de educação, principalmente quando ela precisa mudar os filhos de escola, é muito comum a gente ter essa demanda. A questão da área do trabalho, por quê? Porque muitas mulheres ainda têm a dependência econômica do seu companheiro. A questão da habitação, né? Ela precisa ter um local para morar com sua família e às vezes a residência onde ela mora é do companheiro. Por isso que a gente fala em trabalho integrado, certo? É garantia, ou seja, assegurar às mulheres as condições para o exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à moradia, ao acesso à justiça, ao transporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, o respeito à convivência familiar e comunitária. E esse artigo da Lei Maria da Penha, ele tem muita relação com o artigo da Constituição Federal, que eu iniciei a minha fala hoje, né, que diz que a família, ela tem o direito de ter uma vida livre da violência. E é função do Estado garantir esta vida longe da violência. Então, né, nesse sentido, ainda com relação às garantias à mulher, o poder público ele vai desenvolver políticas que visem garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares, no sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Eu vou falar um pouquinho mais adiante da questão da notificação compulsória, e aí eu vou abordar especificamente aquela função de nós, né, que somos dos quadros de servidores públicos de proteção dessa mulher. Então, voltando ainda para o artigo 3º, né, cabe à família, à sociedade e ao poder público criar as condições necessárias para o efetivo exercício dos direitos enunciados do caput, né, que são os direitos da mulher de viver com segurança, com saúde, com alimentação, educação, cultura, moradia, né, acesso à justiça, dentre outros. Então, a assistência à mulher em situação de violência doméstica familiar, né, de acordo com o artigo 9º, ela vai ser prestada de forma articulada conforme os princípios e as diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, do Sistema Único de Saúde, do Sistema Único de Segurança Pública, entre outras normas e políticas públicas de proteção, e emergencialmente quando for o caso. Então é importante a gente falar daquela atenção emergencial. Muitas das vezes, aquela mulher, ela acessa um pronto-socorro de hospital, ela vai à unidade básica de saúde, a uma unidade de pronto atendimento, com uma situação grave de violência. A comunicação pode ser feita em tempo real? Pode e deve. A notificação pode e deve ser feita em tempo real, tá? Vamos falar um pouquinho da questão da lei. Eu volto naquele momento anterior onde nós abordamos a violência patrimonial, a violência física, né, a violência psicológica, a violência sexual. Agora vamos falar um pouquinho dos tipos penais. Quando a mulher ela sofre um crime de ameaça, né, que é o tradicional, que vulgarmente eles fazem, né, dizendo para a companheira, eu vou te matar, eu vou te bater, isso é uma ameaça. Ela tem o direito de escolher entre processar ou não seu agressor, ou seja, ela pode notificar o caso ou ela pode escolher não notificar, é um direito que assiste a ela, e o Estado não pode intervir nessa situação, isso é por força de lei. Já nos crimes de lesão corporal e nos crimes de estupro, né, e nos crimes contra o patrimônio, no caso, bom, a questão do crime contra o patrimônio tem uma particularidade, mas vamos nos ater na lesão corporal e na violência sexual. Aqui é crime de ação penal pública incondicionada. Então, por força do Código de Processo Penal, nos crimes de ação pública, ela vai ser promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do ministro da Justiça ou de representação do ofendido ou quem tiver qualidade para representá-lo. Se o crime for lesão corporal, se o crime for estupro, o Estado age de ofício, independente daquela mulher querer ou não querer. O Estado tem o dever de proteger, que vai além da possibilidade dela de escolha.
Se o crime for de ameaça, ela precisa representar, ela precisa autorizar o Estado para que a gente possa fazer alguma coisa. Então, ali são previsões, no caso de morte da vítima de ação pública condicionada à representação ou privada, esse direito de ação passa ao seu cônjuge, ascendente e descendente, né? E a ação penal também no Código Penal. O Código Penal nos diz, no artigo 100, de que a ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privada do ofendido. Então, vamos voltar para aquela questão da notificação, né? Vamos chegar aqui na portaria número 204, de 17 de fevereiro de 2016, que define a Lista Nacional de Notificação Compulsória de Doenças, Agravos e Eventos de Saúde Pública nos serviços de saúde pública e privados em todo o território nacional, né? E nos termos do anexo e da outras providências. E ali no anexo nós temos, dentro da lista de notificação compulsória de número 48, a violência doméstica e outras violências, cuja periodicidade de notificação ela é semanal. Então, muita dúvida se tem nesse sentido. Como é que a gente faz essa notificação? Existe um trâmite, né, burocrático que segue entre Secretaria de Saúde e Secretaria de Segurança Pública. Mas para os casos emergenciais, a notificação ela é em tempo real. Então, se você está numa unidade de saúde e aquela mulher acabou de sofrer uma violência e ela chega na sua unidade, não há nenhum impedimento que você faça o contato telefônico com a delegacia de polícia e relate aquele crime. Nós temos trabalhado muito afinado na questão dos protocolos dos crimes de violência sexual. A violência sexual já é um procedimento padrão, quando chega uma vítima no hospital que sofreu um crime de estupro, por exemplo, a notificação, o telefonema à delegacia e a determinação nossa de que o policial civil vá até o hospital para atender essa mulher e para tomar as providências da Polícia Civil, da Polícia Judiciária. Agora, se for uma violência doméstica familiar, se essa mulher sofreu uma lesão corporal, se essa mulher sofreu uma tortura, o tratamento deve ser o mesmo dado à questão do estupro. Tem que ser feita a notificação, independente de preencher o protocolo depois. Por quê? Porque o agressor pode estar na sala de espera daquele órgão de saúde, né, numa situação de flagrante delito. Se a agressão foi imediata, foi há pouco tempo, nós ainda temos a possibilidade de prender esse agressor. Bom, com relação à notificação compulsória, aí vamos tratar da portaria número 204, de 17 de fevereiro de 2016, que ela vai definir a lista nacional de notificação compulsória de agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde pública e privados em todo o território nacional, nos termos do anexo. No anexo, nós temos, dentre as listas de notificação compulsória de número 48, que trata da violência doméstica, familiar e outras violências nas relações íntimas de afeto, com notificação semanal. Então, o que eu quero dizer para vocês, profissionais de saúde? Se essa mulher que procurou atendimento, ela apresenta uma lesão corporal decorrente, né, de uma agressão física ou de um crime de tortura ou até de uma tentativa de feminicídio, a notificação ela é obrigatória. Se ela for vítima de um crime de violência sexual, como um estupro, por exemplo, a notificação é obrigatória. O Estado vai agir independente da manifestação de vontade ou dela. O Estado tem a obrigação de agir e proteger essa mulher. Então, eu quero falar na situação de flagrante. Às vezes essa mulher ela está em atendimento e o agressor está na sala de espera num momento logo após a agressão. Isso é flagrante. Então, chegou nessa unidade de saúde, né, não precisa esperar o preenchimento da ficha da notificação compulsória, o trâmite dela. Pode ligar para a delegacia de polícia, pode chamar a Polícia Civil, porque a nossa obrigação é atuarmos nesse momento. Na violência sexual, ela já está bem clara entre os órgãos. É muito comum a vítima de estupro que chega no hospital, o hospital telefona para a delegacia, o policial vai até o hospital fazer esse atendimento. No caso de vítima de violência doméstica e familiar com agressão recente, o procedimento é o mesmo. Então, a gente pede que, nessas situações, façam a notificação, né? O dever de notificar, ele se sobrepõe ao sigilo profissional. E essa postura, ela vai fazer muitas vezes a diferença entre a vida e a morte dessa mulher.
Então, por fim, né, eu vou deixar aqui as referências bibliográficas do que se baseou a minha aula do dia de hoje, onde eu fiz a minha pesquisa, e quero agradecer a cada um de vocês a oportunidade de estar aqui hoje, né, e poder partilhar um pouquinho daquilo que a gente vive no dia a dia na Polícia Civil. Joinville já está perguntando aqui. Aqui em Joinville estamos criando um documento que será utilizado para todos os pontos de rede, para comunicar o DPCAM e o Ministério Público no caso de violência sexual no momento. Eles estão dando uma... Sim, eu tenho acompanhado, né, a DPCAM é a Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso, que é a abreviatura, né? E eu tenho recebido da delegada Georgia de Joinville, a gente tem acompanhado em tempo real essa discussão do fluxo. E é interessante, Joinville é uma cidade muito organizada aqui no estado, e até quero parabenizá-los. Por que precisa escrever isso em fluxo? Porque você precisa deixar documentado para que os profissionais que venham a atuar naquele setor saibam como proceder. E há um receio muito grande, poxa, mas o meu sigilo profissional ele vai até que momento? Seu sigilo profissional vai até o momento em que há uma portaria do Ministério da Saúde determinando a notificação compulsória e que a gente detecta um crime de violência doméstica familiar. Nesse caso, você está exercendo a tua função dentro do Estado, você não está quebrando seu sigilo profissional. Parabéns a Joinville. Blumenau também tem esse fluxo, Florianópolis, eu sei que tem várias cidades do estado, né? O ideal é que a gente consiga um fluxo estadual de uma maneira geral. Houve um fato por aqui, a BM flagrou um homem agredido... Perdão. Houve um fato aqui, a PM flagrou um homem agredindo fisicamente a sua companheira. O levou preso e em menos de 15 dias estava solto. Como proceder? Bom, a lei ela prevê que o agressor ele possa ter direito a responder o processo crime em liberdade. Agora, se ele volta a ameaçar, intimidar ou agredir essa mulher, e aí nós voltamos naquela situação da representação para prisão preventiva. Então, não é todo homem que é autuado em flagrante delito que vai responder todo o processo preso. Aí procura-se sempre verificar aquela situação de que ele oferece o risco àquela mulher, ele está tumultuando a investigação, o processo penal, porque muitos desses homens, quando há essa intervenção do Estado, quando há essa ação de pronto, né, ele acaba caindo em si e não incide mais na violência doméstica e familiar. E eu tenho que ser bem realista, o homem não vai ficar preso o resto da vida, ele vai cumprir a sua pena. Por isso que hoje nós discutimos e trabalhamos muito, e na Delegacia da Mulher de Joinville tem o grupo de homens, o trabalho com homens autores de violência. Nós precisamos chamar esses homens para conversar e para refletir, e isso a gente já tem feito com resultado muito positivo. Mas é lógico, presenciou, chama, é preso em flagrante, é lavrado flagrante, o juiz pode liberar na audiência de custódia ou posteriormente, mas se ele voltar a ameaçar essa mulher, ele volta para a cadeia. Bom, eu quero finalizar dizendo a cada um dos profissionais de saúde que se fazem presente, que estão vendo essa web palestra, que tenham noção da importância do trabalho de cada um de vocês no enfrentamento a essa questão da violência doméstica e familiar. Muito se fala que esse é um trabalho da Polícia Civil, da Delegacia de Polícia. Eu digo que não, esse é um trabalho de todos. O trabalho da saúde, ele às vezes é muito mais eficaz do que o nosso na área da segurança. Por quê? Porque a gente consegue chegar no início da violência. Então, por isso que eu peço, né, se deparando com essa situação, acolha essa mulher, escute essa mulher, preste atenção, né, e procure ajudá-la. E se caracterizar um desses casos da notificação compulsória, faça, porque muito frequentemente a gente tem trabalhado junto a essas vítimas para que elas criem coragem, né, para denunciar esse agressor. Se nós não interferirmos, nós vamos continuar com o aumento de mortes de mulheres das formas mais bárbaras que a gente tem visto. E o que nos tem entristecido, né, os filhos que ficam órfãos, porque esses pais vão presos, esses pais saem, né, de casa, essas mulheres perdem a vida e a gente tem os chamados filhos da Maria da Penha. Então, por isso que a atuação de vocês ela é muito importante. E obrigada por poder estar aqui hoje.